Oi pessoal, a gente está voltando aqui hoje com esse formato de vídeo onde a gente conversa com vocês para falar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente usou para planejar essa viagem. Quando a gente pensou em viajar, quando a gente resolveu fazer esse mochilão, a gente não tinha muita grana e a gente queria ficar um tempo determinado viajando. Então a gente resolveu fazer tudo da forma mais independente possível e gastando pouco. E o que nos ajudou de forma efetiva na organização dessa viagem foi a internet e sites e ferramentas que a internet proporciona para organizar uma viagem. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, para tentar ajudar a quem também não tem muita experiência. A gente não tinha antes de fazer essa viagem, a gente foi aprendendo aos pouquinhos. Bom, acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer viajar para conhecer um lugar é descobrir onde é que a gente vai ficar. Tu tem que usar... Não tem um site específico para saber qual é o melhor lugar da cidade para ficar. Tu tem que fazer muita pesquisa, muito Google, para descobrir qual lugar da cidade tem mais a ver contigo, qual lugar está mais perto do ônibus ou das atrações que tu quer ver nessa cidade, e daí tu escolhe a região. O que a gente aprendeu nessa viagem é que nem sempre tu precisa ficar num lugar próximo onde é turístico. Muitas vezes, quando tu fica um pouco mais afastado, tu acaba até absorvendo mais da cidade e do lugar que tu está conhecendo, e dependendo do lugar onde tu for, o transporte é super tranquilo, dá pra te conhecer mais e não gastar tanto. Bom, então escolhido o lugar onde tu vai ficar, tu parte pro ponto de escolher a casa ou o hotel onde tu vai ficar nessa região. Tem ferramentas para isso, atualmente tem serviços que te ajudam muito nisso. Se tu não te importar em ficar na casa de alguém, a melhor delas disparada é o Airbnb. Como é que funciona o Airbnb? Tu tem a tua casa na cidade onde tu tá, e tu tem um quarto onde morava alguém que decidiu se mudar por algum motivo. Esse quarto tá vazio. Tu tá precisando de um dinheiro extra, tu aluga esse quarto para visitantes da cidade. Não só o quarto, tu pode alugar tua casa inteira, ou tu pode alugar só o sofá que tu tem na sala e que não é muito ocupado. Diferente de um hotel, no momento que tu aluga um quarto, ou como uma casa inteira, enfim, tu aluga um lugar pelo Airbnb, tu desfruta de todo o local, mesmo que seja só um quarto, um sofá, enfim. Tu pode usufruir da cozinha, do pátio, de todos os cômodos da casa em que tu tá se hospedando. E eu acho que essa é a maior vantagem para quem quer fazer uma viagem a baixo custo e ficar num lugar bom. As experiências que a gente teve com o Airbnb foram ótimas. A gente ficou em casas maravilhosas, em casas confortáveis, pagando muito menos se a gente tivesse ficado em um hotel. Tem alguns donos que eles não deixam que tu acesse a cozinha ou algo do tipo. Mas daí é só tu pesquisar da forma certa, ver antes de alugar, que tu vai saber se aquele lugar se encaixa ou não nas coisas que tu precisa. A vantagem de alugar um lugar com cozinha é porque comer fora é muito caro, podendo cozinhar em casa além de tu comer melhor, tu vai gastar menos, obviamente. Então a dica que a gente dá, a principal dica no momento que tu vai começar a pesquisar no Airbnb é prestar atenção nos comentários, ler os comentários. E também prestar atenção na maioria deles, porque às vezes sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar, porque depende da tua experiência pessoal, né? Mas leve em conta o que a maioria tá falando, assim, sobre localização, sobre limpeza, sobre a casa em si. Se tu escolher um lugar que tem a maioria das pessoas falando bem, é muito difícil ter uma experiência ruim nesse lugar. Pelo menos as experiências que a gente teve de lugares que as pessoas falavam bem foram realmente muito bons pra nós dois, assim. Outra vantagem grande do Airbnb é que na hora que tu fecha o preço que tu paga, aquilo que tu paga e acabou. Hotel normalmente, quando tu chegar, vai ter alguma taxa que não estava incluso, vai ter o seguro que eles pegam do teu cartão que eles te devolvem depois, mas que no período da tua viagem fica indisponível, então daí tu não pode gastar, isso atrapalha um pouco os planos da viagem. E no Airbnb não, no Airbnb tu alugou, pagou esse preço, é isso que tu vai pagar e acabou. E diferente de hotel, que tu pode pagar de cartão ou com dinheiro vivo na hora, o Airbnb tem a opção de boleto, que para muitas pessoas, pra gente, por exemplo, em algumas ocasiões, foi mais fácil, que a gente pagou muitas coisas antes de viajar. Isso é uma coisa nova no Brasil também, o boleto ele estava aberto há algum tempo atrás para alguns lugares e tal, e agora, pelo que a gente pôde notar, qualquer lugar que for alugado pode alugar usando boleto. Falando por uma experiência pessoal em relação ao Airbnb, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca tinha pensado em ficar na casa de outra pessoa, que eu nunca vi na vida. Eu achava isso uma coisa que não me daria privacidade suficiente que eu preciso quando eu tô viajando. Mas foi totalmente o contrário, assim. A minha primeira experiência com o Airbnb foi maravilhosa, porque
pelo menos nos lugares que a gente ficou, a gente percebeu que as pessoas que estavam abrindo as casas, elas realmente queriam te hospedar de forma positiva. Então, assim, se tu também tem essa sensação que eu tinha antes, é uma experiência legal de tu mudar a tua visão em relação a esse tipo de acomodação em viagens, assim. Porque tu conversa com pessoas que talvez tu não conversaria se tivesse ficado no hotel. Tu vivencia a vida de alguém que está morando naquela cidade, tu acaba aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, enfim. A carga de aprendizado ficando na casa de alguém é muito maior. E além de, muitas vezes, ser muito mais confortável do que ficar num hotel, o que eu não imaginava que seria. Acaba que às vezes a privacidade dentro da casa deles é maior do que no hotel. Porque no hotel tu tá parado, daqui a pouco a camareira bate pra abrir e entrar. E lá não, eles não te incomodam, eles ficam no canto deles. As 2 casas que a gente ficou até agora em Airbnb, as pessoas nem ficavam em casa, a gente ficava sozinho praticamente. E a casa, a gente alugou o quarto e acaba que a gente ficava a casa inteira pra nós. O segundo site que a gente usou, que a gente pesquisa muito, é o Booking. O Booking.com ele serve para alugar hotel. Uma desvantagem do Booking.com: não tem tanta promoção quanto tem em outros sites, porém é um lugar muito fácil de pesquisar. E o preço geral, por mais que não tenha promoção tanto assim, o preço geral costuma ser o mais barato. O Booking, assim como o Airbnb, ele também tem um sistema de avaliação do usuário, que na verdade é o que tu mais usa na internet, é tu ver quem já fez o que tu quer fazer e saber a opinião dele sobre aquilo. Quando tu entrar no Booking, ele vai te dizer o que tem no quarto que tu tá alugando, o que tem no hotel, o que tu vai poder utilizar, onde fica o hotel, e ele vai ter lá no final os comentários das pessoas que já tiveram nesse hotel. É muito importante ver isso porque, óbvio, quando eu tô vendendo meu peixe, eu vou tentar mostrar o que eu tenho de melhor. Só que a pessoa que vai lá, ela acha os pontos negativos e ela vai te pontuar isso bem nos comentários. Então procura os hotéis que têm os melhores comentários, que também vai ser muito difícil tu errar. E o Booking é isso aí, é simples, é pesquisa, é ler, é saber onde tu quer ficar. A diferença do Booking pro Airbnb, falando em relação à localização, é que o Airbnb ele não vai te dizer, quando tu tá pesquisando, exatamente o endereço do lugar onde tu tá ficando, ele diz a região. Por ser a casa de uma pessoa, né? Tu não tem como deixar ali aberto o endereço de uma pessoa. Já no Booking não, no Booking tu tem endereço hotel, por ser um hotel. Então essa é a vantagem do Booking, tu vai saber exatamente onde tu vai ficar. Fechando então o Booking, eu acho que essas são as vantagens e também as desvantagens dele. Ele não é nem tanta qualidade de um site pro outro, mas é o perfil. Se tu tem um perfil daqui a pouco um turista mais acomodado, o Booking é muito melhor para ti do que o Airbnb. Ainda procurando hotéis, caso tu não te sinta tão seguro em ficar na casa das pessoas, aqui nos Estados Unidos a gente acabou descobrindo um outro serviço que é, talvez na parte de preço, é mais espetacular ainda, que é o Priceline. O Priceline ele tem muitas partes do site onde ele é um buscador normal como o Booking. A maior diferença dele são os Express Views e o Name Your Price. São 2 ferramentas onde, como é que funciona? Tu paga preços muito mais baratos pelos hotéis, só que tu não sabe qual é o hotel que tu vai ficar até o momento onde tu finalizar a compra. Tu sabe qual é a região do hotel, tu sabe quantas estrelas tem o hotel, quais são as comodidades disponíveis no hotel, se ele tem internet, se ele tem café da manhã e tal, mas o hotel especificamente tu não vai ficar sabendo. Só que isso te traz descontos de até 60% no preço do hotel. Esse hotel que a gente tá, que vocês estão vendo aqui a sala, a gente pegou pelo Priceline. Ele é em Las Vegas, ele é muito, muito, muito perto da Strip, que é a parte principal de Las Vegas, e o preço normal dele é 80 e poucos dólares. A diária, né? A diária. A gente pagou 31 dólares a diária. E depois que eu aluguei, a gente teve ainda mais surpresa, porque ele disse que tinha cozinha no hotel, que é uma coisa que dava medo na gente, não tem como cozinhar por causa da economia. Tem uma internet que, ok, não é tão boa, mas serviu para a maior parte dos casos. E tinha piscina e tudo mais, então foi um hotel perfeito por um valor que tu não acha mais outro aqui em Las Vegas. É um site que te exige essa coragem de pagar antes de saber onde tu tá ficando, mas é um site que pode te dar o maior desconto de todos os sites que a gente usou para pesquisa de lugar onde ficar, né? Esse quarto aqui de Las Vegas a gente alugou pelo Express Deals, que ele já te diz lá a oferta, o preço que tá valendo o hotel, só não te diz qual hotel é. Tem essa outra ferramenta que é o Name Your Price, que ela é mais bizarra ainda porque assim, tu escolhe a região da cidade, tu escolhe até quantas estrelas é o hotel que tu quer, e daí tu diz quanto tu tá disposto a pagar por esse hotel. E o Priceline só vai te cobrar caso ele consiga fechar essa compra. Então tu pode colocar teu cartão lá tranquilo e tudo mais, porque não vai existir a transação caso o Priceline não consiga fechar o desconto que tu procura.
Agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente comprou nossas passagens, como foi a pesquisa de passagem, porque quando tu quer viajar, antes de se hospedar, tu precisa ter uma passagem, né? Pra poder chegar no lugar onde tu quer chegar. Esses sites de compra de passagem, eles são bons, costumam ter desconto, mas na nossa opinião, o que mais tem desconto é o Viajanet, né, Lucas? É o Viajanet. O Viajanet, além dele ter uma interface que não sei por que te faz se sentir mais seguro quando tá comprando, ele costuma ter os maiores descontos e as menores taxas de serviço do site. Então tu consegue encontrar normalmente os melhores preços ali dentro do Viajanet. E muito importante também dizer é que nem sempre a gente usa o Viajanet para fechar o negócio. A gente usa o Viajanet muitas vezes para pesquisar quanto está a passagem ali, e daí achando a companhia mais barata, a gente vai no site da companhia para ver se lá a gente não consegue o menor preço. Por que isso? Porque o Viajanet, obviamente, não é uma caridade, ele vai cobrar a taxa dele em cima do serviço que ele está prestando para ti, e o site da companhia não, porque tu já está comprando o produto dela. Então sempre tenta fazer isso, pesquisa primeiro no Viajanet, porque provavelmente ele vai ter algum desconto, alguma coisa que vai te agradar, mas antes de fechar no Viajanet, vai no site da companhia que está lá e dá uma olhada. Quando a gente comprou nossas passagens para vir para cá, a gente fez justamente isso. A gente pesquisou no Viajanet, achou que a passagem mais barata que era da Copa, entrou no site da Copa e comprou uma passagem mais barata que o Viajanet. E além do que, tem a condição de pagamento também, que nos sites das companhias costuma ser melhor do que nos sites de terceirizados, como Viajanet, Decolar.com, Submarino Viagens e tal. Esses sites parcelam para ti, só que eles costumam te pedir um à vista muito alto e daí diluir o restinho que sobrar em 5 vezes. Em 5 vezes. E a gente conseguiu parcelar nossas passagens em 10 vezes iguais lá no site da Copa Airlines. Quando tu chegar aqui, tu vai ter que te locomover dentro do país também. E nem sempre tu vai saber qual é que é a forma mais barata de ir de uma cidade a outra aqui dentro. E são muitas opções. Vocês não têm ideia de quantas opções de companhia de ônibus, companhia de avião, trem. E é difícil tu agregar isso tudo no mesmo espaço para saber qual delas vai ser mais barata. E acabou que a gente descobriu um site que ele faz isso para ti, que é o Roam to Rio. O endereço está aqui porque é meio complicado de falar, mas ele é um site que basicamente tu diz da onde tu quer ir, para onde tu quer ir, o dia que tu vai, e ele vai calcular todas as tarifas de todos os serviços que podem te locomover de um lugar para outro e vai te dizer ali a média de preço desses serviços. É quando, por exemplo, tu tá aqui em Las Vegas e tu quer ir pra Los Angeles, que é pra onde a gente vai. Tu quer conhecer um pouquinho Los Angeles. Esse site vai te dizer as melhores formas de tu ir até lá. Tanto de avião, quanto de trem, quanto de ônibus. E vai te dizer a mais barata e quanto tempo cada uma delas vai durar. E ele é um site que ele serve para pesquisa. Tu não faz a compra dentro dele, mas ele te redireciona pro site que faz a venda. Dentro dele, fazendo essas pesquisas e tudo mais, a gente achou serviços de transporte intermunicipal e interestaduais aqui dos Estados Unidos que são muito bons. Primeiros de ônibus, que são o Megabus e o Greyhound. São dois serviços de ônibus bizarramente baratos, eles chegam a ter tarifas de $1 entre um lugar e outro. A gente não chegou a conseguir pegar nenhum de $1. Depende do destino, né? Às vezes o destino é mais perto, sei lá, por algum motivo a cidade cobra menos, enfim. Então a gente pegou... a gente viajou distâncias muito longas, então a gente pagou um pouco mais caro. Mas ainda assim, são as duas companhias de ônibus mais baratas para andar aqui nos Estados Unidos. E o Greyhound cobre todo o território americano. O Megabus a gente teve dificuldade em algumas cidades, mas ele também cobre a maior parte. Vai pelo preço, quando tu for escolher uma das duas, porque as duas são bem parecidas. Se tu escolher o Megabus, leva um casaco, porque o ar-condicionado é muito forte. Só que, assim, o que tu ganha numa, tu perde na outra. Todas têm tomada dentro para tu carregar teus celulares, teu computador. Todas têm internet também. A internet não vai funcionar em alguns lugares, porque é um sinal de 3G que vira Wi-Fi. Então não vai ter internet 100% da viagem. Mas é um serviço que é legal, né? Um serviço que é bom pro passageiro. As viagens que a gente fez foram viagens longas. Uma foi de 20 horas, outra foi de 15. E foram viagens tranquilas, assim. Então, no geral... são duas companhias de ônibus boas de viajar e com um preço super digno, assim, super tranquilo de pagar, não é nada absurdo. E às vezes, mesmo assim, tu vai pesquisar e vai descobrir que ir de avião é ainda mais barato do que ir de ônibus. Dependendo do trajeto que for fazer, né? Quanto mais longo, eu acho, mais caro fica ir de ônibus, né? Foi o que aconteceu com a gente para vir do Texas aqui para Las Vegas, que a gente veio de avião.
e daí a gente acabou comprando as passagens pelo querido Priceline, que eu já falei antes. Ele tem ofertas como todos os outros sites, e ele também tem a ferramenta do Name Your Price para o voo. Não consegui pelo Name Your Price, porque eu tentei jogar muito baixo, mas enfim, vocês podem tentar também quando forem, e ele vai te dar tarifas legais, assim, que é a média dos outros sites. Uma dica é, quando vocês estiverem procurando na internet lugar para comprar passagem, olhem bem, porque tem sites que vão te oferecer alguma tarifa muito barata e isso vai acabar sendo algum tipo de pegadinha. Aconteceu com a gente que eu estava procurando, e daí eu estava procurando a passagem para o dia 1º de outubro, achei num site uma tarifa que tipo, eu estava vendo uma média de X, e esse site era 40% do valor que eu tinha encontrado nos outros, e daí eu comprei, e só depois que eu comprei, que eu fui entender que na verdade no meio das datas, no meio dos voos do dia 1º de outubro, eles inseriram um que era pro dia 27 de setembro, ou dia 29 de setembro, 29 de setembro. Que daí ele era muito mais barato, mas não era pro dia que eu queria. Então, e daí eles não me reembolsaram todo o valor, acabou que a gente se incomodou bastante com isso. Então prestem bastante atenção. A regra normal é que assim, qualquer barbada, muito barbada, é alguma coisa que tem que desconfiar, então olha bem. Porque o voo é meio que uma média de preço e uma companhia não vai conseguir fazer um preço muito mais barato que a outra. Outro detalhe importante para quem for andar de avião aqui nos Estados Unidos é que a regra para quem vai levar as bagagens, as suas bagagens são bem diferentes da do Brasil. Primeira coisa, aqui nos Estados Unidos tu paga para despachar bagagem em voo doméstico também. Algumas empresas também cobram a bagagem de mão. Então assim, presta muita atenção. Quanto menos bagagem tu tiver, menos tu vai pagar. A gente pagou $25 cada bagagem despachada. A gente pegou uma empresa aérea que não cobrava bagagem de mão. Então tu pode levar uma bagagem de mão que fica em cima e outras menor que tu pode botar embaixo do teu banco. Em ônibus também tem esse lance de bagagem, eles pesam a tua bagagem. Coisa que também não acontece no Brasil, né? Não, nem se no importa Brasil tu pode levar quantas bagagens tu quiser. Mas aqui não, aqui eles pesam a tua bagagem, tu não pode passar de 23 quilos também, que nem avião. E tu só pode ter uma bagagem, tu não pode ter duas. Depende da empresa, né? Tipo, o Megabus é uma bagagem. Isso. O Greyhound também. Greyhound Só que tu pode pagar pra levar outra. Pode pagar pra levar outra. Mas o Megabus tu não pode. Se tiver duas bagagens, tu escolhe. Ou tu joga uma fora, ou tu não embarca no ônibus. Então, isso aconteceu com a gente. A gente veio pra cá com 3 malas e a gente precisou comprar uma maior pra fazer essas duas uma só. Porque senão a gente ia perder coisas. Então isso é um detalhe muito importante pra quem tá indo viajar e pra quem pretende viajar de uma cidade a outra dentro dos Estados Unidos, sem ser de carro, né? Que tu tem que organizar a tua bagagem para que ela não passe de uma mala por pessoa. Tenta levar o mínimo de coisa possível, porque assim, a gente tá aqui, a gente vai ficar 4 meses aqui. Já tá um mês aqui, né? E com 2 malas dá pra ter coisa tranquilamente. Agora, falando de transporte dentro das cidades. Eu quero ir pro centro e tal, tudo mais. Nosso maior aliado para isso é o Google Maps. O Google e as ferramentas dele são sempre maravilhosas. A gente planejou todos os custos da viagem usando o Google Docs, as planilhas do Google. E quando a gente está nas cidades, a gente quer ir daqui para algum outro lugar, a gente sempre usa o Google Maps. E daí lá ele te dá a opção de uma rota a pé, uma rota de carro, quais são as rotas de transporte público que tu pode pegar para ir, quanto tempo tu vai demorar para chegar, enfim. É uma ferramenta completa para isso. Quando ele te diz que tu pode pegar ônibus de tal lugar, ele te diz qual é a companhia. Pode entrar no site da companhia. A maior parte das companhias aqui dos Estados Unidos tu pode comprar passagem pelo site e tudo mais. E vale muito a pena andar de ônibus aqui, os ônibus são bons. Eles costumam ter passes de 24 horas ou de semana, onde dentro daquele período tu pega o ônibus quantas vezes tu quiser. O preço varia de cidade para cidade e, claro, no Texas... Como no Brasil, né? Como no Brasil. No Texas a gente pagou mais barato, aqui em Las Vegas é um pouco mais caro. Mas, no geral, pegar ônibus aqui nos Estados Unidos é mais fácil, mais prático do que no Brasil. Alguns lugares, tipo também em Austin, no Texas, a gente conseguia ver o tempo que faltava pro ônibus chegar na parada. E isso era muito bom, porque isso é uma coisa que no Brasil é tão ruim, ter que ficar meia hora esperando o ônibus. Lá tu não precisava fazer... A gente saía de casa pra pegar o ônibus. Perto do ônibus passando, e o ônibus é super pontual. Outra dica importante para quem tá andando de ônibus aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar e não sabe onde descer é também usar o Google Maps. As primeiras vezes que a gente pegou os ônibus para ir pro downtown, para qualquer outro lugar, a gente não sabia muito bem onde a gente tinha que descer. Então a gente ficava cuidando pelo Google Maps. O pontinho onde tem que descer. Então assim, é um aplicativo, é uma ferramenta que tu vai usar
quase 100% da tua viagem, praticamente tudo, desde pra andar a pé, pra descobrir onde é a loja tal, pra descobrir como chegar em tal lugar, pra andar de ônibus. Então é essencial tu ter o Google Maps a teu favor, né? Exatamente. E daí assim, tu pesquisou no Google Maps, tu viu que a rota de ônibus é muito longa, ou tu tá com muita bagagem, tu não quer pegar ônibus, tu vai ter que apelar pro táxi, que aqui é caro, tem que pagar gorjeta pro táxi, então acaba sendo mais caro ainda, 15% mais caro do que só o valor da corrida, e tu acaba apelando pro serviço que já é conhecido no Brasil, que é o Uber, ou o Lyft, que esse não é conhecido no Brasil, mas funciona igual o Uber. E vale muito a pena, porque assim, começa que ele é muito mais barato já do que táxi. Deve ser um pouco mais do que a metade do valor da corrida do táxi. Ambos os aplicativos tem uma campanha onde as primeiras corridas tu não paga. Como nós somos de 2, então a gente tem 2 corridas grátis em cada aplicativo. Para usar essas corridas, tu tem que fornecer um cartão de crédito válido. Nem sempre eles vão aceitar teu cartão de crédito do Brasil. Então... O ideal é toda vez que tu estiver viajando, o ideal é tu sempre liberar o teu cartão antes de viajar. Porque um cartão por mais que tu não vá usar. É um cartão internacional, né? Porque esse tipo de aplicativo, ele também exige que o teu cartão seja internacional. Então é bem importante. Por mais que ele não vá cobrar nada do teu cartão. Mas ele precisa que o teu cartão seja válido. Pra caso passe, porque também, antes de começar a corrida, ele não sabe se tu não vai andar de uma cidade pra outra e gastar uma fortuna. Do que tu ganha no... Tem $30 pra gastar, tu tem $30 pra gastar na primeira viagem. O que passar desses $30, ele vai te cobrar no cartão. $30 para andar de Uber é uma distância bem grande. Então vocês podem ficar tranquilos que raramente vocês vão precisar pagar mais. E o Uber, a forma de pagamento do Uber é só pelo cartão de crédito. Não adianta tu que tá com dinheiro pra uma pessoa, que a pessoa não vai aceitar dinheiro, é só pelo teu cartão de crédito. Então essa é a maior dica de forma de pagamento para esses 2 serviços aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é isso então. Essas são as ferramentas que a gente usou para planejar a viagem e para se locomover. Óbvio que tem muito mais coisas que a gente usa para saber onde comer, para saber o que fazer, só que isso eu acho que é material para um outro vídeo. Nesse vídeo a gente queria mostrar para vocês mais assim essas ferramentas fundamentais para que tu possa sair de um lugar e chegar no outro e possa dormir. E bem, a gente vai tentar fazer mais isso, explicar mais para vocês como a gente tem planejado essa viagem, dar dicas, peçam dicas pra gente, a gente quer muito isso, a gente quer poder responder as dúvidas de vocês. Que, querendo ou não, a viagem é pra gente, mas esse material todo que a gente tá fazendo é pra vocês. A gente não precisaria estar fazendo nada disso. Porque a gente já sabe o que a gente fez, né? A gente tá querendo passar um pouquinho do que a gente aprendeu com essa experiência que tá sendo... é muito mais aprendizado do que qualquer outra coisa. Deixa comentário no vídeo, deixa comentário no site, deixa comentário no Facebook, no Twitter, no Instagram, que a gente vai responder todas as dúvidas possíveis. E não tenham medo de usar esse tipo de ferramenta, porque elas realmente facilitam a vida. É importante perder esse medo de que vai dar errado porque é pela internet. Não vai dar errado. Então, assim, pesquisa bastante, lê bastante e perde o medo. Essas são, acho que, as 3 dicas mais importantes que a gente dá em relação nesse primeiro momento, em relação a planejar e pôr em prática o planejamento de uma viagem. Isso aí. E para acompanhar mais dicas que a gente vai acabar dando aqui para vocês sobre como fazer a viagem do jeito que vocês querem, se inscrevam no canal, curtam nossas redes sociais todas, curtam esse vídeo, por favor. Compartilhem para que esse recado chegue em mais pessoas. Tem muita gente que tem dúvida sobre viajar e tal, e a gente não é expert, longe disso, só que a gente descobriu que assim, a melhor forma de tu aprender sobre algo é perguntando para alguém que já fez. Então, sobre o que a gente já fez, a gente está super disposto a falar para vocês. A gente descobriu muita coisa sozinho, mas a gente acha que a melhor forma realmente, como o Lucas falou, é perguntando, e a gente aprendeu muita coisa e a gente quer realmente passar pra vocês o que a gente aprendeu. Então, conversem com a gente, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, interajam nas redes sociais e até o próximo vídeo em um outro lugar. Tchau, tchau. Até mais.